Bom dia, irmãos. É que eu queria falar exatamente isso. Pastor Alexandre está de férias, saiu na sexta-feira para usufruir esse tempo gelado lá no Paraná. Aliás, é em São Paulo mesmo, mas é a divisa lá, né? Então, a Janaína está gostando até desse tempo de frio. Mas um tempo gostoso para refazer as forças. Vamos orar, irmãos, vamos mais uma vez agradecer a Deus por esta tão grande salvação que Ele trouxe às nossas vidas, por essa bênção dupla de morrermos para os nossos pecados e ressuscitarmos imediatamente, espiritualmente, para a vida. Deus amado, nós queremos sim agradecer o Senhor mais uma vez por essa tão grande salvação. Teu servo compartilhou conosco nessa manhã. Te louvamos porque todo o trabalho foi do Senhor. O Senhor que nos chamou eficazmente, que nos regenerou, que nos gerou novamente. E o trabalhar da santificação nas nossas vidas tem sido também intensificado pelo Teu Santo Espírito, para dar-nos, de fato, Deus, aquela imagem perfeita do Teu Filho. E esse é o alvo da nossa caminhada. E o que nós pedimos, ó Deus, é que o Senhor continue trabalhando a vida de cada um de nós. No aprendizado da Tua palavra, na consciência desse privilégio que nós usufruímos, de sermos Teus filhos. Embora não mereçamos, mas somos Teus filhos, por puro amor, graça e misericórdia da Tua parte. Obrigado, ó Deus, por separarmos este dia de hoje, para nos reunirmos com outros irmãos, igualmente lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para nos ajuntarmos na Tua presença, em torno da Tua palavra. Obrigado também, ó Deus, pelo privilégio de não só termos outros irmãos conosco, mas termos um lugar apropriado para nos ajuntarmos e pensarmos, refletirmos sobre a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio. Pelo privilégio da liberdade que temos também no nosso país, de falarmos, de expressarmos e de vivermos este Evangelho salvador, poderoso para transformar e resgatar o ser humano. Obrigado, Deus, por estarmos aqui hoje, por fazermos parte desse tempo tão especial da caminhada humana. Esse tempo em que nós vivemos, aqui e agora. Obrigado, Deus, por esta bênção também, e de estarmos juntos, uns com os outros, nesse tempo para crescermos na Tua palavra. Obrigado, Deus, pela bênção desse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos no capítulo 15 de 2 Samuel. Eu disse domingo passado que quer dar uma agilizada, mas o problema é quando você vai mexendo, vai encontrando algumas coisas, e aí é bom demais para ficar só para a gente, não é? Então a gente quer compartilhar, e eu não consigo deslanchar. Essa semana eu estive novamente lendo o capítulo 15, e já com a intenção de passar para o capítulo 16. Falei, eu vou ler o 15 para me contextualizar e depois eu vou trabalhar o 16. Mas quando eu me percebi, eu já tinha gasto um monte de hora em cima do 15 novamente. Falei, mas eu tinha dito tudo, né, para passar para o 16. Mas o fato é, irmãos, que eu estive pensando sobre estas pessoas nesse momento de dificuldade na vida
de Davi. Está lá o filhão que não foi bem trabalhado, não levou umas palmadinhas na bunda, não foi abraçado, colocado no colo, não é? Não foi declarado a ele a profundidade do amor dele, de Davi pelo filho. Então agora esse filho vai dar trabalho mesmo, isso é consequencial. Algumas coisas nas nossas vidas a gente diz assim, por que Deus está permitindo isso? A gente tem que fazer essa pergunta, a gente tem que fazer a pergunta seguinte, o que eu plantei para estar colhendo isso hoje? Porque a permissão de Deus, às vezes é um fluxo daquilo que eu plantei, daquilo que eu abusei, daquilo que eu não cuidei direito, não é? Então, por exemplo, eu tenho sempre essa experiência, às vezes eu planto uma muda e esqueço dela. Porque é tanta correria que você acaba esquecendo daquela mudinha linda que você plantou lá. Quando você vai lá, ela morreu. Agora, não é porque Deus permitiu que a muda morresse. Ela estava bonita quando foi plantada. O que faltou foi o cuidado de quem plantou de estar regando o tempo todo. De tirar as coisas ali. Não é culpa da planta ou de Deus. Eu falei, Deus, mas morreu mais uma. Não, não morreu mais uma. Morreu mais uma porque quem deveria cuidar não cuidou. Não tem nada a ver com Deus. Isso é um processo natural, é consequencial na vida daqueles que servem o Senhor, que vivem nesse planeta. Então, aqui eu vejo que Davi está colhendo o fruto, não só da consequência do seu pecado, o cara que ouve isso aí no coração de Absalão, que o pai não cuidou direito da família, ele falhou como pai. Quer dizer, o filho mata o irmão, vai embora, depois volta, o pai não quer nem saber desse menino. Esse menino precisava de abraço, esse menino precisava de uma repreensão, sentar com ele, olhar olho no olho e dizer, olha, está errado, o que você está fazendo não vai dar em nada, você pode até fazer, irmãos, o que precisa acontecer é esse confronto nosso com as pessoas. A gente precisa dizer para eles o que é o certo. Escolher o que é certo é uma outra realidade que eles vão ter que construir pessoalmente. Então, quando eu estava olhando isso aqui e vendo Davi nessa caminhada vexatória, vergonhosa, não é? Que ele tira o sapato, que ele cinge a sua cabeça com pano, de humilhação, dizendo que tudo isso, nesse caminhar a gente vê algumas coisas, algumas manifestações. É que os amigos que aparecem. Quais são os 3 amigos? Quem se lembra assim de cor? E o que eles fazem? Sem olhar o 15 aí. Vamos pensar, os 3 amigos. Eu falei neles domingo passado. Não dei ênfase como amigo, mas como companheiros que chegaram e falaram. Inclusive, um é fariseu, filisteu. Comandante lá de uma turma que acompanhou Davi o tempo todo. Quem é? Itai. Né? Então esse é um amigo, ele está lá, né? E ele é um comandante, ele é um guerreiro que se dispôs a estar com Davi o tempo todo e que caminhava com ele com o seu exército. Depois aparece um outro. Qual que é o nome do outro? O outro é mais fácil. Não, do capítulo 15 o Abner não aparece. Abner vai aparecer no 16. Que é um outro amigo também. Abner é um amigo de Davi, mas no capítulo 15, o sacerdote Zadok, né? Que é o sacerdote que ele leva a arca e quer levar a arca com Davi, porque ele entende que Davi era o rei ungido por Deus para ocupar o lugar que estava e não Absalão. E aí Davi o convence voltar para Jerusalém com a arca, porque a presença física de Deus deveria ficar no templo. Davi toma um posicionamento correto aqui, coerente, não é? E aí pede para que Zadok volta. Aí depois aparece um outro, Davi ora, e aí chega um outro amigo, após a oração de Davi,
Davi ora e chega esse amigo com a roupa toda rasgada, ou seja, em sinal de parceria. Ele diz, olha, eu estou com o senhor e não abro. Né? Qual que é o nome dele? Uzai. Então, Uzai é esse amigo que é um conselheiro de Davi. Então, e aparecem esses 3 amigos que choram com Davi, que está com Davi o tempo todo, um guerreiro, um sacerdote e um conselheiro. Davi, ele tinha muitos conselheiros, irmãos. Agora, aparece um outro homem aqui, irmãos, que é aqui que foi me chamado a atenção e eu não tinha prestado atenção nesse outro homem que aparece aí. Qual que é o outro homem que aparece aí? No 15. No 15. Qual o outro homem que aparece aí? Não, um outro. Vocês estão pensando só em Davi, né? Aitofel. Irmãos, eu comecei a pensar, Aitofel era o conselheiro de Davi. Você já teve um amigo muito achegado e hoje ele não é seu amigo mais? Às vezes ele é o seu mau amigo. Pode ser o esposo, a esposa, o filho, não importa. Que grau de aproximação essa pessoa tinha, mas era seu amigo. Aitofel era conselheiro de Davi. E sabe qual a pergunta nova que eu fiz ao texto para tentar cavar um pouquinho mais? O que é que levou Aitofel a deixar Davi e abraçar a Absalão? Onde está o gatilho da coisa? Esse negócio é fantástico quando a gente vai fazer uma ficha clínica, né, doutor Fábio? Aqui a gente tem que entender assim, desde quando, por exemplo, você vai lá no doutor Fábio, uma pergunta que ele vai te fazer, inevitavelmente, desde quando essa dor apareceu? Então, é aquele ponto, aquele start. O que foi que aconteceu? Não tinha isso ontem, começou hoje. Por que começou hoje? Qual a causa disso? Então, Aitofel, ele era conselheiro de Davi. E tudo parece que era um conselheiro próximo a Davi. Porque tem aqueles conselheiros que são para uma reunião do conselho do palácio. Mas tem aqueles conselheiros que é de tomar um cafezinho com Davi. E Aitofel era assim. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Para ele virar a folha. Para saber disso, eu preciso saber quem é Aitofel. Quem é ele? Quem é? Quem sabe mais sobre nós, irmãos? Quem sabe mais sobre nós? Por exemplo, nessa sala aqui nesse templo, quem é que sabe de verdade quem eu sou? E não sabe tudo, mas sabe muito mais do que a maioria. Simone. Então, quem está mais próximo sabe mais. E às vezes, a reação das pessoas que estão mais próximas são de determinadas repercussões que a gente não sabe explicar por que elas tomaram aquela decisão com relação à pessoa mais próxima. Sabe qual que é a primeira noção que eu tenho, que eu trabalho na minha cabeça? É porque ele sabe de alguma coisa que eu não sei. Primeira coisa. Isso dá a mim um chão para não julgar a pessoa. Quando alguma coisa acontece assim, e você não sabe explicar, por que você parou? Olha, eu não ponho a colher nesse negócio, porque ela sabe alguma coisa que ela não quer contar.
que eu não sei. Ele sabe alguma coisa que ele não quer contar, que eu não sei. Mas quem é Aitofel? Vamos procurar saber quem ele é. E o primeiro texto que a gente precisa de ler é 2 Samuel 11, 3. Vocês lembram quando eu disse que uma das coisas que poderia ter feito Davi desistir do seu adultério era exatamente essa informação que ele teve? Pode ler aí. 2 Samuel 11, aliás, é segunda mesmo, né? 11, 3. Pode ler. 3. Dá alguma informação para vocês? Nenhuma? Hein? A avó, filha de Eliã. Avó não, avô. É filho de Eliã. Quem é Eliã? Então aí nós precisamos de ir lá para 23, 34. 2 Samuel 23, 34. 2 Samuel 23, 34. O que diz? Isto. Eliã. Então olha aqui. O Etita. Então veja, o que acontece? Eliã é pai, aliás, é filho de Aitofel. Logo, Aitofel é avô de Batseba. Isso aqui já tinha que ter feito com que Davi desistisse daquela empreitada. Por quê? Porque o conselheiro do seu palácio é avô da mulher com quem eu quero ter um caso. Caia fora desse negócio, Davi. Só essa informação, Davi tinha que dizer assim, melou. Se ele tentasse continuar com aquela aventura, ele iria pensar, tem que pensar noutra. Muito bonita, mas não dá. É muita encrenca esse negócio. Aqui tinha que parar. Agora vocês estão percebendo por que Aitofel fica com Absalão? Porque Aitofel era o conselheiro de Davi de primeira mão. E se Davi não contou, a menina contou. E se não contou, ele percebeu porque ele não era um homem bobo. Se ele é conselheiro, ele é um dos mais inteligentes do palácio. O que a minha neta está fazendo no palácio? Por que de uma hora para outra o meu genro veio, o meu neto, marido dela veio e voltou logo e morreu logo? O que isso aconteceu? E no primeiro momento, Davi perdeu. Davi perdeu pelo seu pecado o apoio de uma pessoa tão importante, porque Davi sabia que que ele era tão forte no conselheiro, que ele ora a Deus, para que Deus não permitisse que o conselho dele fizesse a cabeça de Absalão. Ele diz, torne em loucura os conselhos de Aitofel. E aí ele pega Uzai e manda Uzai, porque é tão bom quanto. Uzai, você vai e tenta pulverizar os conselhos de Aitofel para Absalão. Qual a causa, irmãos? O adultério e o assassinato. E a pergunta é,
por que é que Davi perdeu um homem tão importante quanto esse no seu processo de governo? Porque ele pecou. Pessoas íntimas sabem nos nossos deslizes, irmãos. Eu disse para o conselho, uma vez, um tempo desse atrás, falei, ó, qualquer dia, quando a gente tiver que trazer um pastor, a gente precisa conversar com a esposa dele também. Porque talvez o pastor venha e pregue o seu melhor sermão. Não pensa vocês que o pregador que vem para cá, para ser escolhido pastor, ele vai escolher o melhor sermão que ele tem. Pode ter certeza disso. Ele vai lá no YouTube, eu nunca acessei o YouTube para ver o irmão Valdir que diz que sempre acessa. Nunca abri o YouTube para ver qualquer mensagem minha. Nunca. E não vou fazer. Aí ele vai lá no YouTube, o irmão Valdir diz que tem mensagem lá com tantos acessos e tal. Para olhar como que está meu Ibope. Então ele vai lá e dá uma olhada no YouTube e vê quantos acessos foram dados. Então eu falei, essa é a mensagem que eu vou pregar. Vai lá, escolhe aquela mensagem, já acha nos seus arquivos. Coisa fácil hoje achar um arquivo no computador. Pode ter pregado há 20 anos atrás que está lá. Então, ele vai lá, pega aquilo, vem aqui e prega. Mas e a vida? Porque os íntimos sabem quem somos. Não só um coração, eles sabem quem somos no dia a dia. Nas nossas ações e reações. Então, por causa do pecado de Davi, ele perde um excelente conselheiro. Porque esse conselheiro diz, não dá para acompanhar esse homem. E aí sabe o que Davi faz, irmãos? Davi escreve 2 salmos, mostrando a dor de se ter um amigo do coração com um amigo inimigo. Alguém já disse certa vez que o pior inimigo é aquele que você dorme com ele. Porque ele sabe tudo sobre vocês. Sabe tudo sobre mim. Então o que Davi escreve? Salmo 55. Salmo 55 é um dos salmos. Se você quiser fazer aí a sua própria chave bíblica, porque às vezes você não tem isso na chave bíblica, a menos que seja uma chave bíblica de estudo. Eu nem sei se tem também. Mas aí você pode escrever ao lado aí, esse salmo. Salmo 55, 12 e 13 e 14. Olha. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha que coisa. Quer dizer, do inimigo eu já fico atento, do de fora. Mais duro é o de casa. Então, ele está colocando assim, a pessoa mais íntima, que ia à igreja com ele, que bebia da mesma Santa Ceia, que fazia, isso é uma paulada na cabeça. E Davi está colocando isso diante de Deus, e ele está se referindo a Aitofel. Então, irmãos, o que a gente precisa? Cuidar das nossas ações. Para que as pessoas íntimas entendam de fato que nós somos na intimidade, nós somos também em público. Por isso que eu não vou com você, Davi. Mas meu amigo, imagina a quantidade, te peço perdão. Davi, você foi avisado que Batseba era minha neta. Pensa vocês, irmãos, quem tem neto, eu acho que esse negócio é meio estranho mesmo, esse negócio de neto. Esse negócio de neto, isso é um negócio complicado. Agora imagine vocês, aquela mulher linda, esposa de um dos comandantes do exército de Davi,
dos 40 melhores homens do exército. Casa lá e aquela festa, aquele avô. E agora o cara vai e destrói o casamento dele, manda matar o neto. Ah, gente, não dá para acompanhar mesmo esse cara. Se tiver oportunidade, vai trabalhar contra. Que foi o que ele fez. Então Davi agora está dizendo, isso é difícil lidar com isso. Você ter um inimigo de graça lá fora, não tem problema. Dura é aquela pessoa que te diz a vida toda que te ama e te leva na justiça. Para te tomar muita coisa. Para te fazer passar mal. Para te criar problemas. Eu acho que esse negócio deve ser um negócio muito horrível. Muito horrível. Quem lida aí com os divórcios litigiosos, sabe que esse negócio, eu acho que esse negócio de divórcio amigável, isso também é recurso da lei. Mas esse negócio tem nada de divórcio amigável. Se fosse amigo, não se divorciaria, irmãos. Ah, mas isso aí foi uma vergonha para ele. O camarada traído era muito mais honesto do que o próprio rei. Isso aí é uma tristeza, isso é pior ainda. Ele era tão honesto que não abriu a carta. Isso é integridade, irmãos. Se você entrega o negócio assim para a pessoa, ela não mexe, e que poderia mexer, né? Não põe água esquentar e passa assim no vapor da água para ninguém ver, né? Então, vou ver o que está aqui, né? Está na mão dele, ele está sozinho. Ele poderia ter feito isso e salva a sua vida. Mas ele não faz, ele é íntegro. Agora imagina um vô perder um netão desse, irmãos. Não vou com você, Davi. Você cuspiu no prato que você comeu, Davi. Isso dói. Mas veja o que ele fala de novo, lá no Salmo 41. E o que eu acho interessante, irmãos, é que ele não fala meus amigos. Pode olhar, ele fala meu amigo, meu companheiro, é um só. É aquele que estava com ele todo o tempo. Agora eu fico pensando assim, ó, veja como nós somos inconsequentes, irmãos. Inconsequentes. Se ele é meu melhor amigo, o que eu vou mexer com a neta dele, gente? Pelo amor de Deus, com a esposa dele, com a filha dele, com a sobrinha dele. É inconsequência. Parece que a gente emburrece. Parece que o inferno embota a mente das pessoas. Que elas não conseguem ver nada além daquele ato, daquela coisa que ele quer fazer, daquele apetite carnal. Uma das nossas orações é, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja o quadro do jeito que ele é. Porque se nós olharmos para o quadro do jeito que ele é, a gente não faria um punhado de coisas, irmãos, que a gente faz hoje. Arriscando, se aventurando com realidades que nós não teremos domínio sobre o que vai acontecer depois. Não é só o pecado, irmãos, mas tudo quanto nós fazemos, nós colocamos algumas coisas em movimento. E algumas delas, nós não conseguimos parar mais. Não é só o pecado. Muitas coisas nas nossas vidas, áreas das nossas vidas, que a gente coloca em movimento as coisas e a gente não consegue mais pará-las. Não conseguimos. Então, se nós pensarmos, ó Deus, abre a minha mente, ilumina os olhos da minha mente, do meu coração, para que eu perceba que esse negócio é horrível. Só de pensar, quanto mais fazer, né? Olha o verso 9 do 41. Pode ler, qualquer irmão.
Olha que coisa, irmãos. Debandou. Essa expressão, levantou contra mim o seu calcanhar, é porque ele debandou. Me deixou. Não quis mais, não foi um coice não, viu, meu irmão? Porque gente não dá coice. Eu já ouvi o cara falar que isso aqui é um coice. Esse pregador assim que empolga com o texto e esquece da análise do texto. Gente, não dá coice, irmão. Né? Como diz Chico Anísio, aquele filósofo que a gente tinha aqui, é que o homem, que o cavalo só dá coice porque ele não sabe falar. Né? Não põe a mão aí, cara. Isso aí não é lugar de você ficar. Né? Não faça isso comigo que eu vou lhe arrebentar. Não, ele não fala isso. Né? Ele vai metendo o pé porque ele não sabe falar. Ele mete o pé e tira o cara de lá de trás dele. Ou fazendo o que o cara está fazendo que não deveria fazer. Né? Então aqui não é coice, é debandou. Ó, quando você vai andar, o que você faz? Ó, mete o calcanhar para trás. Você deixou a pessoa. Então ele, senhor? Deu as costas, é uma expressão idiomática. Então ele virou, deu as costas, virou e foi embora. Quer dizer, amigo íntimo, ele está falando de um amigo íntimo. Ele está falando de um amigo que de fato comia com ele. Um amigo que estava sempre com ele. De confiança. Agora perdeu por quê, irmãos? Perdeu por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado, irmãos, ele é muito mais caro do que a gente imagina. É você que já teve essa péssima experiência, você sabe disso. E às vezes o preço que eu e você pagamos ainda não era o preço. As consequências não foi tão longe quanto deveria ter acontecido na minha e na sua vida. Eu tenho, irmãos, de todo o coração. Eu percebo que Deus foi muito, mas muito mais do que eu merecia. Deus deteve algumas coisas. Não foi por mim, vou fazer porque esse cara é baixinho, não vai aguentar. Não. Foi muito mais pelo que ele queria fazer comigo do que propriamente eu mesmo. Acho que ele olhou para mim e disse assim, olha, seu tampa toco de bater sola. Você não entende. Agora, o que eu tenho para a sua vida, o reino é muito maior do que esse negócio aí. Você só não vai ser peneirado aqui, cabra, porque eu tenho um negócio a fazer lá na frente, só você pode fazer. Mas poderia ter acontecido. E com vocês também, vocês sabem disso, a gente sabe. A gente não precisa ficar mastigando isso aqui, porque a experiência de pecado, ela não é de alguns, irmãos. Ela é de todo mundo. Nivela, o pecado, infelizmente, essa podridão aí, nos nivela, irmãos. Nos nivela. Alguma pergunta no 15? Porque agora eu vou passar para o 16. Alguma pergunta aí que você gostaria de saber? Porque se a gente ficar mexendo demais aqui, vai aparecer. Tem muita coisa aqui ainda que a gente pode estudar. Quem sabe daqui a um tempo a gente estuda de novo. Não é? Aí nós vamos agora, aquela choradeira toda, e eu estava aquele dia eu perguntei assim, por que Davi estava chorando? Irmãos, eu acho também que Davi estava chorando, porque Davi perdeu um amigo fantástico, que foi o avô de Batseba, e ele perdeu também amigos, ele fez sofrer amigos que ele não deveria fazer isso. Entendeu? Pessoas que não mereciam, que o amavam. O sacerdote que ficou com o coração partido, porque entendeu que não era aquilo. O Itai, que é uma declaração de amor fantástico que Itai fez por Davi, e ficaria com ele até o final. Onde ele morresse, ele queria morrer também. E são coisas fantásticas. Uzai, se compartilhando, se pôs na mesma posição de humilhação
Então Davi chora também por causa disso. Quando a gente cai, irmãos, na real, quando o inferno já fez o que ele queria fazer, então aí a gente cai na real. E aí é a hora de chorar, o leite derramado. Volta lá, não tem mais nada que juntar. Por isso que eu estava conversando com a pessoa essa semana e disse para ele assim, meu irmão, perceba o que o diabo quer fazer com isso. Então, às vezes, a gente acaba envolvido no negócio e você foca a pessoa. Mas o que é que extra está fazendo aqui? Aí você começa a ver que é uma montagem, nitidamente. De fora é bom. Por isso, quando você estiver numa situação que você percebe que alguma coisa está sendo... Chama uma pessoa amiga, um conselheiro. Diga, meu irmão, vou te contar uma história e você me diz o que está acontecendo. Conta a história. E a pessoa do outro lado vai fazer uma análise. E vai te dizer. Porque às vezes, irmãos, a sucessão de coisas nas nossas vidas é coisa do inferno. Nós somos apenas coadjuvantes no processo do inferno. O que o inferno quer é desestabilizar realidades que Deus está construindo com você. Com você. Que você é uma escorazinha insignificante, mas é importante lá. Cai uma coisa daquela, despenca todas as outras coisas. Ou atrasa algumas coisas. Então, às vezes, quando cessa, o inferno cessa, ele sai de área, irmãos. Aí você cai na real. Quem eu sou? Aonde eu estava? Reverendo Caio Fábio, eu já contei para os irmãos isso aqui, há muitos anos atrás. Ele teve uma experiência de expulsão demoníaca, de possessão demoníaca, que um camarada saiu do açougue com a faca, foi até onde ele estava, no escritório, em Manaus, dizendo que ele ia furar o bucho. Eu vou lhe furar o bucho. E partiu para cima do pastor. E ele correu, porque ele estava começando. Aí depois ele se energizou e partiu para cima do cara, expelindo o demônio. E a partir daquele momento que Deus libertou, ele olhou e falou assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui com essa faca na mão? Quer dizer, assim que o inferno faz. Quando tudo termina, ele tira o bando dele de campo, e aí você diz assim, o que eu fiz? E aí é hora de você chorar. E aí é a hora de você chorar. Então presta atenção no que está acontecendo, dê uma checada espiritualmente. A Bíblia diz assim, teste os espíritos. Teste os espíritos. Dá uma testada. Isso aqui, quando você vê alguma coisa incomum acontecendo, porque você percebe que é algo sobrenatural. Peça a Deus discernimento para a vida, para todo momento da sua vida. Diga, Senhor, eu quero discernimento para viver bem as tuas realidades da minha vida. Faça isso. E você vai se livrar de um punhado de realidades. Briga de trânsito, uma encrenca em casa por nada. Irmãos, no consultório, quando a gente vai administrar briga, é sempre o seguinte, assim, foi por nada, uma besteirinha, pastor. Então, por que você não prestou atenção nessa besteirinha e não entrou na do camarada que quer destruir essa realidade? Porque, irmãos, ele está rugindo, ele vai fazer muito barulho. Se você começar a ouvi-lo, você não vai ouvir o que Deus está te dizendo. Não vai. Então, por isso que às vezes a gente passa por esse momento e nós nos arrependemos profundamente, irmãos. Profundamente. Claro que Davi lá, ele não deu ouvido para a administração de Deus no seu coração. Não deu. Não deu ouvido para os sinais palpáveis de que aquilo era algo horrível. Não deu sinal pela palavra especificamente dirigida a ele. Olha, não acumule mulheres. Isso é para os reis de Israel.
Isso é para os reis de Israel. Não acumule mulheres. Ele não ouviu, Salomão não ouviu e muitos outros não têm ouvido isso. Então, o problema é quando a gente embarca no barco daquele que quer destruir-nos. Então, preste atenção, irmãos, quando tiver alguma coisa, você fala, puxa, ele é tão bonzinho, o que está acontecendo? Parece que está possesso. E às vezes é uma ingerência, não é possessão. O diabo não possui crente, mas possui as pessoas que estão lá fora, já são dele. Ele usa como ele quer. Pessoas que não têm Jesus, o diabo, são marionetes na mão do diabo, irmãos. Na mão do diabo. Não esqueçam disso. São marionetes que estão lá guardadas. O dia que o diabo falar assim, eu vou usar isso aqui hoje. Ele vai lá e pega, porque são marionetes. Jaz. O mundo jaz no maligno. O único que o diabo não toca são aqueles lavados no sangue do Cordeiro. Se ele quiser fazer uma brincadeirinha conosco, dar uma passeada, o Senhor Jesus precisa de permitir isso. E ainda assim, é uma viagem vigiada. É uma liberdade vigiada, que fez com Jó. Para o bem de Jó. Então preste atenção nisso, irmãos. Há muita coisa acontecendo aí que tem a ver com o inferno. Então, Davi, depois de tudo isso, ele vai agora e não encontra um amigo. Agora ele encontra um inimigo mesmo, declarado, da casa de Saul. Qual que é o nome dele? Simei. Simei. Olha aí. Verso 5. Agora, coloque no coração, irmãos, essa questão aqui de amaldiçoado. Essa palavra no hebraico, amaldiçoado, que amaldiçoa, amaldiçoou, dizendo Simei, tal. Essa maldição aqui, ele não está pedindo nada do céu para cair sobre Davi. Não é uma maldição espiritual. A maldição que ele estava fazendo, exatamente, ele estava maldizendo, colocando para fora o que ele achava que Davi tinha feito. E aqui, irmãos, tem algumas realidades que nós vamos ver isso no decorrer do estudo, que são mentirosas, caluniosas. Quando Paulo escreve falando sobre a questão de não amaldiçoar, não falar falso testemunho, Paulo usa lá algumas palavras, e uma das palavras que Paulo usa é diabolos. Dar falso testemunho. A palavra grega é diabolos, que quer dizer diabo, que quer dizer inferno. Então, quando a pessoa acusa falsamente, ela está a serviço do inferno. A serviço do inferno. Ele está maldizendo, ou seja, está dizendo algo que não é verdade, falsamente, construindo a realidade exterior de que não corresponde à verdade. Por exemplo, tudo quanto Simei fala de Saul é mentira. Davi não matou Saul. Davi não usurpou o trono de Saul. Poderia ter feito isso, mas não fez. O que aconteceu com Saul foi que Saul perdeu o seu reino por causa da sua própria rebelião contra Deus. Não porque qualquer coisa que Davi tenha feito contra ele. Não é. Simei estava mostrando uma realidade que não era verdade. Agora, uma das coisas, quando ele diz aqui, olha irmãos, verso 7, Simei foi atirando pedra em Davi, contra todos que estavam com ele, não é? E todos o povo estava lá com o rei Davi, ele apedrejando, amaldiçoando o verso 7, diz Simei, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. Outra coisa que não é verdade. Davi não era um adorador de Baal ou de Belial. Não era.
Davi era um servo de Deus, apesar dessa pisada na bola que ele fez. Agora, Davi era um homem de sangue. Davi tinha o sangue de Urias nas mãos. Davi era um guerreiro que ele matava para ver o tombo. Por isso que Deus não permitiu que ele construísse o templo. Eu disse, não, Davi, aqui não. Punhado de outras coisas você pode fazer, mas aqui não, que você não vai pôr a mão. Então continua, irmãos, jogando pedra, falando, gritando, dizendo que ele era homem de sangue o tempo todo. No verso 9, acontece algo tremendo, irmãos. Olha aqui. Abissai, aqui que aparece. Abissai, viu, irmão Jaci? Olha o Abissai aí. Filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirar a cabeça. Irmãos, outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado com amigos, é quando esses amigos são extremistas. Tomar cuidado. É bom amigo, mas cuidado com esses amigos que querem matar por qualquer coisa. Não, tem que excomungar, tem que disciplinar. Toma cuidado com esse negócio. Por exemplo, aqui é um negócio complicado, não é? Deixa eu matar esse camarada aí. Quer dizer, jamais ele poderia dizer isso. E no coração de Abissai, ele já tinha morrido. Por quê? Cão morto. Me deixa, esse cara não vai sobrar nada, eu vou cortar a cabeça dele. Vai ser um zumbi esse cara, deixa comigo. Não é? Então, irmãos, o que acontece aqui, assim que eu gostaria de colocar para os irmãos, é que houve no Novo Testamento uns amigos de Jesus que queriam a mesma coisa. Quem é? Hein? Pedro? Não, de Pedro é facinho. Pedro só cortou a orelha do cara. Não é alejar, é matar. Quem se lembra disso? Esses dois são fantásticos. Sabe assim, aqueles crentes que estão caminhando com Deus, mas você nota que falta uma maturidade? Aqui em Araraquara, a IPA tem muito desses. Por isso que algumas coisas aparecem, irmãos, e a gente fica chateado. É o mesmo chateamento do apóstolo Paulo. Quando alguma coisa aconteceu lá na igreja de Corinto, ele diz assim, vocês precisam estar comendo pirão. E vocês precisam de novo comer papinha. O que Paulo está dizendo com esse pessoal? Não é crente carnal, irmãos, é crente imaturo. Porque o pêndulo da carne pende para a morte, o pêndulo do espírito para a vida. Negócio de crente carnal, isso não existe, irmãos. Lá é usado como que o camarada imaturo. Se é crente, tem nada a ver com a carne, irmãos. A carne tem que morrer. Mortificar a carne. Os feitos da carne. Isso que o crente faz, pelo poder do Espírito, todo dia no processo de santificação. Mas o que acontece lá é que Paulo diz, vocês são muito imaturos. Quem foi? Eu falei um dia desse aqui, numa das mensagens passadas, que eu até falei sobre a tradição. Os filhos de Salomé. Quem são os filhos de Salomé? Ah, vocês já esqueceram. Hein? Tiago e João. A tradição é que fala que ela chama Salomé. Mas são os filhos de... Como é que é o pai desses meninos? Zebedeu. Então, você vai notar, por exemplo, você acha que uma mãe crente, madura, que entendeu todo o processo da realidade de Deus, ia fazer esse pedido a Jesus Cristo? Não. Jamais eu vou pedir isso para a Lívia e a Letícia. Não pode. Você amadurece. E esses meninos, irmãos, como a Bíblia diz, que os filhos, eles são exatamente o que nós somos,
Porque os pais não conseguem levar os seus filhos além de que onde eles chegaram. Põe isso no seu coração. Espiritualmente, os pais não podem levar os filhos além de onde eles chegaram. Espiritualmente, não conseguem. Porque não há nada mais a dar. O filho não consegue ver além daquela vidinha superficial de vida cristã. 35 anos de ministério, irmãos. Quando eu vejo alguns bebês nossos aqui já dizendo que está namorando, que eu cheguei aqui, eles eram criancinhas, eu falo, puxa vida, olha a história aí. Eu ainda vou durar um tempo a mais para ver esses meninos. Vai durar mais tempo. Então o que nós estamos percebendo? Exatamente o reflexo. E você pode dizer, não, o pai dele era assim também. A mãe era assim, eles não são firmes. Não é firme na igreja, irmãos, estou falando firme espiritualmente, em Deus. Em Deus. Sabe o que Tiago e João conversam com Jesus? Vamos lá, para vocês verem lá o que acontece com Tiago e João. Esse meninão, assim, dessa família madura. São discípulos de Jesus. Mas Jesus tem uns discípulos que dá dor de cabeça, irmãos. Pensa. Por isso que Moisés diz assim, eu não pari nenhum desses. Foi o Senhor, esse bando de revoltados, sair do Egito, tirado com mãos fortes, e aí fica querendo comer de novo a comida do Egito, que coma todo mundo lá, vai tudo para lá se vocês quiserem, né? Vocês acham que Moisés era esse carinha? Não era, irmãos. É porque a gente pinta o cara assim, aquele cara que jamais levantou a mão, jamais ficou triste, jamais... Não, você pode pintar Moisés bravo. Irmãos, 400, 500 pessoas é difícil, imagina milhões de povo de Deus. E ainda tem uns camaradas, uns populares, que inventam de vir junto com o povo. E não tem nada a ver com o povo. Populacho. Está lá, não sou eu que estou pondo nome nesse cara. A Bíblia chama esse pessoal de populacho. Aí eles instigam o povo de Deus. Por que não? Por que não? Por que não? E aí fica infernizando a vida do líder. Pode pôr uma coisa na cabeça de vocês, irmãos. A nossa caminhada, sempre nós teremos populacho entre nós. Pessoas que têm nada a ver com o povo de Deus. Só está no meio do povo de Deus pelos benefícios que Deus pode dar por tabela a essas pessoas. Quando alguma coisa acontece com elas, elas caem fora. E estão para perturbar. Para perturbar. E uma das coisas que a gente precisa prestar bastante atenção é qual é o nível de perturbação e de onde ela vem. Dependendo de onde ela vem, faça ouvido de mercador. Porque o inferno quer que drenar a sua energia e tirar você de foco. Assista alguns filmes que está na cara, que o pessoal tira toda a polícia de um determinado lugar, leva para outro lugar, quando a polícia está tudo lá, ele pega e faz aqui, onde ele queria fazer. Isso é estratégia do inferno, irmão. Ele tira a sua atenção do filho, da esposa, do casamento, e te dá dinheiro, e você fala, que jóia, estou ganhando dinheiro. Bem, mas você não para em casa do nosso futuro. E quando chega o futuro, ele te troca por outra. Ou ela te troca por outro. Não tem futuro, irmãos, quando você tira o foco das coisas importantes. E o inferno é uma estratégia do inferno, tirar o nosso foco do real propósito pelo qual eu e vocês estamos aqui. Pode, quando uma coisa estiver enchendo muito seu coração, que não é de Deus, que é algo que vai ficar aqui, dê uma maneirada, pisa no freio. Porque qualquer coisa que nós corremos atrás aqui, que não tem a ver com realidades espirituais, vão ficar aqui, irmãos. Vão ficar aqui. E tem coisa na vida que só você poderá fazer. Deus lhe criou para fazer exatamente aquilo. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Vamos lá. Lucas,
5, 51 a 56. Olha aqui, vou ler para os irmãos. Que coisa fantástica essa duplinha aqui. Primeiro, a mãe quer colocar o camarada, os dois lá. São bonzinhos esses meninos. O senhor nem imagina que meninos bons esses meninos. Olha, eles vão ajudar o senhor. Não tem anjo lá no céu que seja melhor do que eles. Põe um do lado direito ou do lado esquerdo, o senhor vai ver que menino bom. Esses meninos vão ajudar o senhor a administrar o mundo de uma maneira fantástica, não é? Lucas 5. Uai. Cadê? Como que eu esqueci isso aqui? 8. Não, não é. É lá de Zebedeu, Tiago e João. Quando eles vão pregar. Não é esse texto mesmo, não, gente? Ah, isso que dá, né? Eu deveria ter olhado Hein? É 8. Tá lá esse João pedindo fogo sobre o pessoal? Então é isso aí mesmo, isso que dá, não deve confiar mais na mente, acabou. Eu fui olhar e eu falei assim, nem vou abrir nem vou abrir a chave bíblica, eu sei, é Lucas 5. Mas o versículo é o mesmo, 51, versículo? Não? Então não importa, vocês vão achar em casa. Porque agora já errei o endereço, não dá, acabou. Hein? Vou dar. É quando eles foram evangelizar e que as pessoas não queriam receber a Jesus. Então o que aconteceu? Chegaram Tiago e João para Jesus e disseram assim, Senhor, o senhor quer que eu peça fogo do céu para acabar logo com esse pessoal? É o 9, 51, 56, é isso, Thalita? 54. É o contexto, é o 51 até o 56. Leia então aí, Thalita. Isto. Sim. Isto. Isto. Isso, olha aqui, olha o outro amigo. Quer dizer, samaritano, Jesus com aquele biotipo de judeu de verdade, lá de Jerusalém, do pé roxo da capital, e aí parecendo esse aspecto que estava indo, o samaritano não gostava, e o judeu também não gostava do samaritano. Embora os samaritanos são judeus. Agora, eu falo assim, não vai dar posada para esses, porque isso é a mesma coisa nos Estados Unidos, negro não entra aqui. Ou seja, branco também não entra aqui. Aqui é coisa da raça negra. Então, essa questão de raça. Então, não entra, de etnia, bem forte. E aí, os dois crescidinhos, camarada inteligente, crente, fala, Senhor, quer que a gente peça fogo do céu para queimar esse bando de incircuncisos? Olha, perdeu o juízo. Jesus disse, não, eu não vim para matar ninguém. Eu vim para salvar. Assim está Abissai. Você quer que eu corte o pescoço desse camarada e corta a cabeça dele fora, esse cão morto? Olha, já está morto, porque o cara é um matador profissional. Imagina um cara sem espada, sem nada, só tinha espada da língua, felina essa língua aqui, né? Então vou cortar. Qual foi a resposta de Davi, irmãos? Olha como eu gosto da resposta de Davi. Olha lá. Davi olha para ele e diz assim, o que tenho eu convosco, os filhos de Zeruia? Deixe-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim não fizeste? Ou seja, por que não? Quem sabe ele está certo? Quem sabe ele está certo?
Irmão, se é um negócio no meu coração, no seu coração, a gente não gosta de repreensão. Nós não gostamos nunca que as pessoas chamem a atenção da gente. Nunca. Tem que ter jogo de cintura para chamar a atenção hoje. Pior que estão processando qualquer coisa também, não é? Ó, me desacatou, aquela coisa moral. Então você tem que tomar muito cuidado. E a gente vai criando essa questão de repreensão, de que a gente não quer ouvir algumas coisas difíceis de ser ouvidas. E a gente vai construindo algumas coisas em cima de uma base falsa. Pense vocês, eu vi uma conversa do Weber e do Fernandão, quando nós fomos para o Sal. Quem está bom de memória? Que ano foi isso, Mateus? Você foi? Foi, né? Põe aí, você que é mais jovem, eu vou pôr para você pensar qual ano enquanto eu conto o fato. Tem muito tempo atrás. Então aí o Fernandão, que é jeitão dele, falou, pois é, né, Heber? Quer dizer, então, se você vê o Timóteo procedendo errado, ou a Vitória, você não vai me falar? Não vou não. Oh, mas como? Porque hoje ninguém quer saber nada do filho. Não, ele é assim mesmo. Não, esse é o jeito dele. Não, ele é nervosinho. Aí quando ele crescer, ele vai matar um cara. Porque ninguém diz para ele assim, filho, você tem um temperamento forte. A primeira avançada que ele der no menino da escola dominical, vem cá, camarada. Senta aqui. Que negócio é esse? A Bíblia diz que crente tem que ter domínio próprio. Começa a trabalhar isso. Agora a gente não fala isso. Coisas difíceis de ser ouvidas são coisas difíceis de serem ditas. E se alguém tem coragem de chegar para a gente e falar assim, olha, eu estou percebendo que você está tendo alguns procedimentos, está ruim esse negócio. Mas o camarada pode fazer tudo, irmãos, entre nós, a gente não diz uma palavra para ele. Nenhuma. É fácil? Não é. Porque eu digo, irmãos, no particular, eu debulho em cima das pessoas. Falo tudo quanto é a realidade. Se precisar falar, eu falo. Não gosto de falar. Mas eu falo. Quando Deus... Eu digo, falo, ó, você está indo por sua pura responsabilidade. Você está fazendo isso por sua responsabilidade. Mas eu percebo que isso não é de Deus. E deixo. Às vezes, publicamente, eu faço também. Mas muito raro. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos começar a prestar atenção nas palavras difíceis de ser ouvidas. Que a Bíblia chama isso de repreensão. A repreensão é algo que é dito com dificuldade e é difícil de ser ouvido porque a gente não quer ouvir aquilo. Parece ser uma falta de respeito. O que é que Abissai observou aqui? Que esse negócio de despejar toda a vida de Davi, o que é verdade e o que não é verdade, porque quem está maldizendo, ele vai misturar verdade e inverdade junto. Pode ter certeza disso, não muda. Seja aquela briga lá de casal lá, o cara tira defunto, que já está putrificado há décadas, e joga junto. Mas, gente, nós já não conversamos sobre isso. Não foi tudo limpo lá atrás. Foi, mas agora eu estou aproveitando e falando quem você é, para você ver quem você é. E pá! Em cima. Então, quem maldiz, pega o pacote todo. Agora, Davi tem um bom senso. Quem sabe Deus, isso faz parte da repreensão de Deus. Quem sabe Deus disse isso para ele dizer, porque você não teve coragem, Abissai, de dizer para mim quando você viu as realidades na minha vida. Provérbios, irmãos, eu gosto de alguns versículos de Provérbios que falam sobre repreensão. Vamos vê-los, vamos dar uma olhadinha neles para a gente terminar aqui.
para os irmãos, para a gente guardar isso no coração. O primeiro texto é Provérbios 10, 17. Provérbios 10, 17. Olha como esse versículo... É aqui eu olhei, viu, meu irmão? Isso aqui eu fui buscar. Lembrei das palavras, fui buscar. Está certo aqui. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Mas o que abandona a repreensão anda errado. Ou seja, senta aqui, querido. Já pensou se eu tivesse fugido lá do professor Nelson, quando ele viu que a minha boca estava falando coisas que não deveria falar? Me chama, eu já tinha os meus 14, 15 anos. E ele lá na mesa comendo macarrãozinho com sardinha. E ele diz: Ezequiel, a sua boca está cheia de merda e de puta. Eu levei aquele susto. Ezequiel, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E tudo para você é puta merda. Ah, puta merda para lá, puta merda para cá, puta merda para lá. Ezequiel, para com esse negócio. Crente fala do que está cheio o coração. Gente, eu não dormi naquele dia. De verdade. Quando eu ia... E até hoje eu só falo para contar. Nunca mais essas palavras saíram da minha boca como parte do meu vocabulário. E muitas outras coisas que ele corrigiu. Muitas outras coisas que naquela reuniãozinha ali, não era só a mim não. Aquele bando de meninos da mesma idade, eu ia para lá porque eu trabalhava lá. Já pensou se eu tivesse fugido de lá? Não quero ver mais a cara do professor Nelson. Eu teria perdido um punhado de realidade. Inclusive ouvir naquela idade de que eu seria pastor. Quando não havia nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Nenhuma. Nenhuma possibilidade. Ele diz, você vai ser pastor, cara. Agora preste atenção. Viva uma vida para que Deus possa torná-lo pastor. Repreensões. Ajuda-nos a aprender o caminho. Agora hoje não pode repreender ninguém mais, nem os filhos você pode fazer isso. Que eles revoltam e saem de casa. Eles não aprenderam a ser repreendidos, irmãos. Agora imagine, como é que eles vão ouvir Deus repreendendo-os? Não vão ligar, porque Ele não liga para a nossa repreensão. Tem que ensinar esse menino que o caminho do conhecimento, da vida, é o ensino. E passa pela repreensão. Mateus, senta aqui que eu preciso falar de vocês. Mateus, senta aqui que eu preciso conversar com você. Ele tem que aprender, sentado, porque ele vai ter chefe. E ele vai ter que aprender a lidar com os pais depois de uma repreensão. Porque senão vai pedir conta. Ele vai pedir conta dele. Chamá-lo para, olha, isso aqui está errado. Mas toda a vida eu fiz assim. Eu vou embora. Mete o pé na mão e vai embora. O caminho da vida passa pelo ensino. E passa pelo... Não, Absai, não tem que cortar a cabeça dele. Quem sabe essas palavras são palavras que Deus mandou ele dizer a mim. Olha outro texto. 13, 18. O provérbio é rico, viu, irmãos, com relação a isso. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Olha que coisa fantástica. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão
será honrado. Ou seja, temos que aprender com aquelas palavras que são difíceis de serem ouvidas. Instrução. Cada dia você vai acumulando as informações de ensinamento. Provérbios 15. Esse é rico, porque ele está falando sobre essa realidade. Verso 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Ou seja, tem momentos que você precisa de aquecer o que está acontecendo. Se você permanece turrão, aí você vai ter uma repreenda rigorosa, não é? Pode olhar, irmãos, tem coisas que não tem como fugir. Verso 31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. Repreensão sadia. Então, você tem morada entre aqueles que vão crescer, aprender, vão desenvolver. Pessoas que não são indóceis, que não têm um coração aprendiz, elas são torrões, irmãos, não vão aprender nunca na vida. Não, toda a vida eu fui assim, então morra assim. É assim que morrem os que não querem aprender, não é? Esse negócio toda a vida foi assim, irmãos, não precisa ser toda a vida assim. Eu não sou o que eu era, e não vou ser daqui a 50 anos o que eu sou hoje, claro que não. Não é? Então, nós mudamos, a realidade sua sempre foi, não, eu posso mudar em alguma coisa, está errada. Se eu mudar nisso, sim, eu vou mudar, me ajuda a fazer isso. Né? Qual foi a data lá, Mateus? 2000, nossa, quanto tempo, hein? É claro, os meninos eram tudo pequenininhos lá, foi por causa disso, eu acho que algum deles fizeram alguma coisa lá, e ninguém contou para... Aí o Fernandão, que é jeitão dele, foi lá e sapecou em cima. Parece que o Heber disse, você não deveria ter feito. Ele falou assim, não, você não vai me avisar? Tal. Então, foi 2003. Tá louco. Você era uma criança, hein, Mateus? Hoje o cara vai casar. Sim, minha irmã. É o 32 também. Vamos lá. É isso. Pode ler, Thalita. Isso. Olha aí que coisa. É o 32. Não é? Menospreza a alma. Então, aquele que vai adquirir conhecimento. Repreensão. O que é gostoso no versículo anterior, que diz salutar. Saúde. Não é aquela repreensão cáustica, né, que você quer detonar a pessoa, derreter a pessoa, mas é aquela que você vai chamar a pessoa com carinho, né, e depois você dá um abraço nela. Eu tenho muita saudade do professor Nelson. Tem uma foto dele lá, na minha casa com a minha mãe. Então eu guardo essa foto. 17, Provérbio 17, 10. Olha que coisa fantástica. Mas como está a sua tradução aí, Thalita, do 10? Então, aqui o problema é que a maneira como o prudente recebe isso. Então, a repreensão para o prudente é algo que penetra o mais profundo da sua vida. O insensato, você pode meter nele 100 chicotadas, que ele fala assim, não está doendo? Isso. Isso. É isso aí. Então a repreensão, a pessoa fica envergonhada e vai mudar. Agora o insensato, você pode bater nele e fala que não está doendo. Sou assim mesmo e assim eu vou ficar. A vida toda, ninguém me muda. Isso é o maior atestado de burrice, isso é colação de grau de burrice. Porque se eu quero chegar, irmãos, a algum lugar, eu preciso de mudar.
Deixar Deus transformar na minha vida. Porque eu não sou o que eu deveria ser, irmãos. Ainda não. Mas eu preciso caminhar para lá. Algumas coisas, hábitos, que Deus quer ainda esculpir na minha vida. Né? E algumas vezes Ele intensifica isso através de pessoas boas que caminham comigo e que falam, olha, está errado. Esposa é bom para isso, esposo é bom para isso, que fala com carinho, né? Não asperamente, não doentiamente, mas pais é bom para isso, né? Porque a gente não fica de mal do papai nem da mamãe, né? Não fica. Parar, dar um abraço. Não pode criar como Absalão, que não abraçou. Filho precisa de um abraço. Né? Vai lá, abraça, põe no colo. Né? Diga, meu irmão. Outra coisa também, irmão Jaci, que aconteceu aí, porque Simei é da mesma tribo de Saul. Então, ele era da família real. Então, deveria haver uma sequência. Mas o problema é que Simei viu errado a coisa. A análise de Simei foi aquela análise apaixonada. Minha e sua, às vezes, acontece. Que a gente toma partido de um negócio e você quer brigar por aquilo e acaba, quando você chega lá na frente, você diz, puxa, estava errado esse negócio. Porque Davi, é aquilo que eu disse anteriormente. Saul perdeu o trono porque ele desobedeceu a Deus. Não tem nada que Davi fez para que Saul perdesse o trono. Nada. Ele perdeu porque Deus tirou o trono dele. Então, mas Simei é apaixonado, né? Jogar pedra. Quer dizer, uns choram com você, outros se jogam pedra. Isso aí pode ter certeza que assim será. Uns vão falar a verdade, outros vão falar a verdade misturada de um punhado de inverdades. Aí é a hora de Paulo falar, você dá descarga naquilo que não presta, naquilo que presta você pega e absorve. Né? Então aqui é isso aí mesmo, é o processo que Deus criou. O que foi bom você fica, o que foi ruim você descarta. Então essa vida tem que ser assim. E vamos ver se a gente sai do capítulo 16, né, irmãos? Mas eu acho que nós vamos sair sim. Eu acho que isso aqui é o suficiente para a gente aprender essas realidades. Vamos colocar em pé, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse tempo especial nas nossas vidas. Deus amado, muito obrigado, Pai, pela bênção de podermos contar com o Senhor, com os nossos amigos íntimos, irmãos, servos do Senhor, no mesmo nível de caminhada cristã, indo para o mesmo lugar. Que o Senhor nos ajude a nos ajudarmos uns aos outros, a apoiarmos uns aos outros, a dizermos palavras difíceis de serem ditas, difíceis de serem ouvidas, mas palavras que vão transformar a vida, focar, Senhor, no ponto certo a nossa caminhada. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos estudar a história de Davi e aprendermos com o teu servo do passado. Aprendizado que para ele não foi fácil. É muito mais fácil para mim, para nós que aqui estamos, aprendermos da burrice, do descuido, do descaso que Davi fez dele mesmo, da vocação que ele tinha, do Deus que ele serviu. Aprendermos dele, Senhor, não é difícil. Mas o que nós queremos, ó Pai, é que o Senhor nos ajude a não cairmos na mesma cilada, não fazermos as mesmas coisas, mas que o Teu Espírito Santo esculpa em nós essas realidades sem dor. Por isso, ó Deus, louvado seja o Teu nome. Agradecemos-te, ó Pai, pelas conexões que foram feitas. Te louvamos por estes irmãos que estão lá do outro lado. E eu peço, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Cuida também do pastor que está de férias, que o Senhor esteja abençoando Janaína na sua gravidez,
Cuida, Deus, dessa família em descanso. Abençoa, Deus, todo o projeto que está sendo montado para 2016. Que o Senhor nos abençoe para que tudo seja feito de acordo com o teu querer para cada um de nós e para a tua igreja. Obrigado, Deus, pela bênção de ter passado esse tempo aqui juntos. Que o Senhor nos leva para casa debaixo do teu paternal cuidado. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isto. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós até aquele dia. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom almoço.